Oi, pessoas do signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Me chamo Luiz, vou fazer uma leitura para o coletivo do signo. É uma leitura para muitas pessoas, não vai ressoar com todo mundo, então absorvam só o que fizer sentido. Se ficar difícil, não bater, solta para o universo que outras pessoas podem receber essa mensagem, tá? Aí vocês podem assistir os outros vídeos dos signos que são fortes no mapa de vocês. É uma leitura de tendência energética, não determina futuro. Então, não criem preocupações, nem tomem atitudes que possam colocar em risco as áreas da vida de vocês, tá bom? Peço licença, então, para os guias, mentores, entidades, anjos da guarda, para que eu possa me conectar com a energia de Sagitário e que os meus mentores me protejam e me guiem para que eu passe uma mensagem que possa contribuir com o momento de quem se conectar aqui com a leitura. Signo de Sagitário para os próximos dias, vamos lá. Energias para Sagitário, nós começamos com a carta da estrela, a Imperatriz, os Seios de Copas, a carta da Torre, o Imperador e o 3 de Paus. No fundo do deck nós temos o 2 de Paus. Vários arcanos maiores, né? Tirei aqui 7 cartas, 4 arcanos maiores. Sagitário, 2 de Paus é uma carta que fala sobre planejamento. De você olhar e você falar assim, como que vai ser meu futuro? O que eu quero para mim? O que eu quero a partir de agora? O que eu posso querer? Sabe, onde eu quero chegar? E você tem a carta da estrela abrindo com a carta do 3 de Paus no final aqui, né? É como se a sua esperança, a sua fé, a crença de que as coisas vão dar certo fazem com que você se motive a seguir por um caminho que você tem como objetivo. Esse caminho que você tem como objetivo está relacionado a criar um mundo, a co-criar um mundo de algo que você já faz há algum tempo, algo que você já deseja há algum tempo e que agora você pode ter a criatividade e a determinação de abraçar isso, abraçar essa vontade antiga de seguir por um caminho de futuro que você gostaria de ter. A estrela vem curando traumas, mágoas, ressentimentos, coisas que você antigamente ficava preso a isso. Poxa, se isso acontecer, estiver acontecendo agora e você perder alguma coisa, perdi uma relação, alguém se afastou de mim, um emprego, alguma coisa, você está curando e superando isso. Se for alguma coisa, eu estou olhando mais para o passado, falando de traumas, porque a gente também tem o 6 de Copas, que é uma carta de olhar para o passado. E a carta da Torre, a gente tem o imperador olhando para o passado. É como se esse imperador estivesse muito determinado a entender e a olhar com muita força e maturidade para ver o caminho que ele percorreu até aqui e seguir adiante no 3 de Paus. Então esse imperador, ele olha para o passado, ele aprende com o passado, ele aprende as coisas que ele teve que abrir mão, os sacrifícios, as coisas que não saíram como ele queria, mas que construíram a segurança e a determinação dele para que agora ele pudesse ir para o objetivo dele. Agora ele pudesse olhar para o futuro e falar, agora eu sei que esse é o meu futuro. Agora eu sei para onde eu tenho que ir, o caminho que eu tenho que ir. E esse caminho é o caminho que eu já queria há muito tempo, o caminho que já estava na minha vontade, né? Talvez um caminho de um dom antigo que eu tenho, um caminho de uma vontade antiga, ou até num emprego antigo, numa relação antiga. E tudo isso que ficou no passado e que me trouxe essa maturidade aqui, eu já curei, eu já consegui curar com a carta da estrela. A estrela curou isso dentro de mim e me amadureceu. E é por isso que essa cura e esse amadurecimento hoje me permitem ter o carinho, ter a atenção, sabe, a dedicação e a criatividade de acolher e digerir uma vontade antiga de seguir para onde eu quero. Então, se hoje você está parado olhando esse processo, você está parado para entender e falar assim, olha o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, de tudo que eu tive que me curar para conseguir ter força, resistência
e experiência para agora manifestar o objetivo de seguir por um caminho. Uma vontade antiga que eu tinha. É muito forte, né, e muito consciente isso que vocês trazem, Sagitário, porque não deixa vocês inseguros. A gente tem o imperador e a imperatriz, os níveis máximos de compreensão Yin e Yang de onde vocês têm que ir. A ação mesmo de execução do passado permite você agora olhar para o Yin e acolher a sua criança interior, acolher uma vontade, um sonho, um objetivo. A estrela com a imperatriz, né? Eu curo e eu ilumino a minha criatividade. É engraçado ter essas duas cartas juntas, né? O passado e o futuro. Eu olho para o passado para fazer planos para o futuro. O meu futuro, ele vem a partir de um desejo do passado. A cura e a criatividade, o acolhimento do passado, me permitem olhar para tudo que aconteceu e seguir o meu futuro. Muito bonito, muito bonito. 3 de paus com o imperador e a torre, cartas de ação, né? Ação não, de... é ação também, mas de, sabe, externo. E a estrela com a imperatriz e o 6 de copas olhando para o lado interno ali. Na continuidade nós temos a jornada, que é o que você está olhando, né, está acompanhando, a inocência e o jaguar. Olha, a lembrança, estou arrepiado nesse momento. O caminho do meio e o bêbado. No fundo do deck, o júbilo. Tá vendo? Vocês parados lá no 2 de paus, buscando uma maneira de encontrar algo que seja bom para vocês, um júbilo, que traga uma recompensa, um afago. E aí a jornada de vocês olhando para ela. Tá vendo? A jornada é a lembrança. É como se a jornada de vocês fosse muito baseada nas lembranças que você tem. Ou seja, você olhando para o passado e falando, eu vou seguir para isso. A jornada de vocês transformando a inocência em força. Olha como a sua força atual engole a sua inocência, engole a sua imaturidade, engole aquele momento, sabe? Eu trago para a jornada também o meu sonhar, a minha inocência, a minha pureza de construir uma história nova, respeitando os meus sonhos, olhando para os meus sonhos, mas também olhando a minha atitude, olhando a minha agilidade, a minha execução, a minha força. O jaguar é rápido, ele é ágil, entende? É quando o jaguar está aqui, ele está construindo a sua jornada, respeitando o seu passado, mas não deixando de ter força. Ele representa bastante aqui nesse 3 de paus com o imperador, enquanto o 6 de copas com a estrela olha para a sua inocência, e a estrela com a torre curando a sua jornada, né? A sua jornada baseada nas lembranças, um caminho do meio aqui, ó, que fala sobre equilíbrio, que fala de entender que nem tudo precisa necessariamente ser do seu jeito, mas que você encontra uma resposta, o lado positivo, e encontra uma maneira de extrair coisas bacanas a partir de um caminho do meio. Como se você entrasse num alinhamento, entrasse num acordo. Quando você olha para o seu passado, você consegue fazer as pazes com os momentos nos quais você não se sentiu inteiro na situação, nos quais você sentiu que não estava totalmente consciente com as situações. Sabe quando você precisa recorrer a alguma coisa para lidar com a vida? A um cigarro, a uma bebida, a um vício, ou é como se você olhasse para o passado e você sentisse equilíbrio e falasse assim, eu respeito e eu entendo as vezes nas quais eu não estive executando coisas de uma maneira consciente. Tem um livro, eu não vou saber falar o nome dele, mas eu vou depois deixar
aqui o nome dele nos comentários, na descrição. É um livro que fala que a gente tem duas escolhas na vida, né? Uma escolha dentro do nosso livre-arbítrio, uma escolha que leva para o nosso caminho espiritual e uma escolha que afasta do nosso caminho espiritual. Uma escolha que leva a gente para o júbilo, que transcende a nossa experiência, transcende inclusive a perspectiva do bode expiatório, né, de fazer as coisas aqui e pagar por erros de outras pessoas ou erros circunstanciais, mas transcende isso daqui de achar que está pagando por questões externas e faz vocês olharem para a sua materialidade não, para a sua essência. O herbalista, ele consegue manusear a sua natureza, né? Manusear as ervas, consegue olhar para as coisas que são naturais na sua jornada, na sua vivência e manipular isso, não manipular no sentido negativo, tá? Mas as trocas que eu tenho com as pessoas, eu consigo de uma maneira natural lidar com essa situação. Alguém veio e me deu bronca, alguém veio e não agiu de uma maneira bacana comigo. O herbalista, ele entende que tudo faz parte de um todo, ele consegue olhar para a sua própria natureza, a natureza do universo e compreender o jogo, né, as reações, o ritmo que isso tem, os motivos que isso tem. O herbalista, ele entende a natureza das circunstâncias. Então, do bode expiatório de ficar pagando pelo erro dos outros para entender a motivação do universo para lidar com as situações. Fui muito longe agora, né? Tudo bem, mas ele transcende essa consciência em prol de algo que ele vai receber coisa positiva. E o livro, voltando, ele fala sobre essa escolha. Eu sempre tenho dois caminhos. O que me permite ficar próximo da minha existência, da minha consciência, da minha essência e natureza, e o que me afasta. E aqui você lembra quantas vezes você precisou caminhar por um caminho de adaptação, sabe, perante a sociedade, perante os outros, e isso levou você para um estado fora da sua consciência. Mas é como se você olhasse por isso e também se desculpasse, se perdoasse, entende? Por mais que você entende que você foi inocente, você foi ingênuo em aceitar algumas situações, você entende que o seu momento de ingenuidade é porque você não tinha a experiência atual. E hoje você tem a força do jaguar para lidar com essas situações. Então hoje você não fica mais em circunstância, a sua força está em cima do bêbado. Então é como se você não precisa mais recorrer a situações que te tragam de repente algum tipo de vício ou de anestesia momentânea ou de adrenalina momentânea, porque você não tem o que você quer. Eu vou recorrer a uma bebida, um álcool, a uma situação porque eu não tenho o que eu quero. Não, você agora tem força para enfrentar isso. A sua inocência, ela gera um equilíbrio entre céu e material, só que ela também te dá força para guiar a sua jornada com mais determinação, sem precisar ficar se adaptando ou recorrendo a recursos, entendeu? De fora. Você lembra essas vezes que você teve que abrir mão de você mesmo pelos outros e abriu mão da sua própria consciência para manter um equilíbrio, mas agora você não precisa mais. Você é o imperador, né? Você criou a experiência para olhar para a sua experiência. Você criou a sua força para olhar para a sua experiência. Desculpa. Sagitário, as últimas cartas para vocês, para a gente encerrar a leitura. Nós temos a raposa. Olha lá, você curando os traumas de desconfiança. A chave, a imperatriz e o imperador, possivelmente talvez um casal, encontrando as respostas e as soluções. O seu yin e yang te abrindo caminhos. A casa, ou seja, algo muito de um passado muito grande que você objetiva, agora encontrando uma forma de ser estabelecido, de você olhando e falando, quero me sentir em casa, sentir que eu sou eu mesmo. A cegonha, a sua jornada mostrando que você pode começar de novo, né? Uma jornada que baseada
nas suas vivências e experiências, te deixando começar de novo. Os peixes, a sua inocência te trazendo o caminho do meio para prosperar, para ser abundante, para pôr movimento de energia. E as nuvens, a sua força, olha como você estava aqui, bêbado, sem enxergar o futuro, e agora você enfrentando isso. Eu tenho força e agilidade contra qualquer tipo de boicote ou de desvio que tenha que não me permita olhar para os meus objetivos. E no fundo, simplesmente a carta do barco, do navio, falando dessa transição que você faz. Eu faço um movimento de mudança, eu faço esse movimento de ir para uma situação diferente da minha vida. Sagitário, muito obrigado por terem ficado até aqui. Você, só para terminar aqui, perdão, você já observa o caminho interno, o que fazer para se abrir para uma nova vida muito mais próspera, que talvez você não enxergue ainda quais são os caminhos que ela vai te trazer, né? Talvez os caminhos não estejam totalmente visíveis, abertos não, visíveis para você, mas que essa mudança vai levar você para o seu caminho que você espera, tá bom? Planeje que você alcança. Muito obrigado por terem ficado até aqui. O canal está no começo, vocês vêm cooperando para ele se desenvolver, e de coração eu agradeço esse apoio. Fiquem com Deus e até a próxima.